Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teoria das cores. Num primeiro momento eu pensei em fazer um vídeo só sobre a simbologia de cada uma das cores, mas eu acho que seria interessante primeiro explicar para vocês um pouco dessa parte de teoria das cores e algumas combinações que vão funcionar, que são basicamente as cores complementares e as cores análogas. Então hoje eu resolvi começar um pouquinho com um pouco da história e da teoria das cores, falando sobre o Kandinsky e um pouquinho do que ele acreditava com relação às cores. Ele tem um estudo bem complexo aí com relação às cores e o círculo cromático dele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. E lógico que tem toda uma explicação, como a gente vai ver a seguir. A gente pode separar a cor em três características básicas. Elas são matiz, saturação e brilho, ou luminosidade, como vocês quiserem chamar. O brilho, bom, eu acho que é o nome mais óbvio, mas é o quão clara é essa cor, se ela é mais escura ou mais clara. Quando a gente fala de saturação, a gente se refere à intensidade dessa cor. E matiz é o que a gente normalmente chama de cor, né? Que é a tonalidade, que pode ser o azul, o vermelho, verde, roxo e por aí vai. Falando em cor, nós temos três cores primárias, né? Três matizes primários, que é aí que tem uma questão um pouco diferente. Quando a gente fala de pigmento, os nossos três matizes são diferentes dos nossos três matizes de luz. Quando a gente fala de pigmento, a gente está falando do semic, que seria o magenta, o ciano e o amarelo. Quando a gente fala de luz, a gente está falando do vermelho, verde e azul, RGB. Então pode realmente existir uma certa confusão quando a gente fala de cores primárias. Quando a gente fala de cores pigmentadas, a gente fala que as cores secundárias elas vão ser geradas através de uma mistura subtrativa. Então, conforme você coloca mais pigmento, mais escuro ele vai ficando e mais próximo do preto ele vai ficar. Quando a gente fala de luz, a gente está falando de um método aditivo. Então, quanto mais luz a gente joga, quanto mais cores a gente joga num único ponto, a gente vai ter a luz branca. Então já vamos separar aí uma coisinha, né? Porque a gente tem o método subtrativo e o método aditivo. O método aditivo é com luz e ele vai chegar no branco, e o método subtrativo ele é com pigmentos, e com os pigmentos a gente vai tentar chegar no preto. Algumas coisas importantes de se entender é sobre cores complementares e cores análogas. Cores complementares são cores que são opostas entre si, e as cores análogas são cores que são vizinhas entre si dentro do círculo cromático. Aqui na tela agora vai ter o nosso círculo cromático, esse é o nosso círculo tradicional. O foco de hoje vai ser um pouquinho diferente. Esse círculo cromático é o círculo convencional que a gente está acostumado a ver, mas a gente vai falar mais sobre o Kandinsky, que foi uma das pessoas que começou a estudar aí sobre a simbologia das cores. O círculo cromático dele é um pouquinho diferente, como vocês estão vendo aí. Basicamente, o Kandinsky ele começa do princípio que as duas cores opostas são o amarelo e o azul. Vai existir uma série de explicações do porquê disso, mas eu vou tentar resumir isso aí do jeito mais simples possível. Basicamente, a gente tem aqui o amarelo, que vai ser a cor que o Kandinsky diz que é a mais quente e também a mais clara. Do outro lado, a gente vai ter o azul, que vai ser a cor mais fria e também a mais escura. E aí já começa todo o significado dessas duas cores. O amarelo já é uma cor muito mais intensa, já é uma cor mais explosiva. É uma cor que ela se aproxima muito do espectador. Enquanto o azul é totalmente contrário. É uma cor que ela se retrai e ela joga o espectador para o fundo, né? Ela se afasta do espectador. E isso por si só já começa aí na simbologia das cores. Tenho em mente que tudo que eu estou falando aí desse simbolismo das cores não é nada absoluto. Dependendo da cena ou do contexto, cada uma dessas cores vai ter um significado, e a mesma cor ela tem um duplo significado, e ela vai ter um significado específico dentro daquele contexto. Nesse vídeo aqui eu estou abordando apenas as cores sozinhas, porque quando você começa a combinar muitas cores, já muda um pouquinho a história. O foco hoje vai ser a teoria das cores baseada no Kandinsky, no que o Kandinsky falou um pouquinho disso tudo. Tanto que, como vocês viram, o círculo cromático dele é um pouquinho diferente e não respeita a ordem cromática aí de todas as cores, né? A gente pula do verde pro roxo e depois pro azul. Normalmente não é bem essa a sequência. Entre elas, a gente tem o vermelho. O vermelho, para o Kandinsky, é uma cor que tem muita energia, mas ela tem um potencial enorme, tanto para ser uma cor quente, quanto para ela esfriar.
Porque se você coloca um pouco de azul nesse vermelho, ele já começa a tender para o violeta e para o azul, então esse vermelho já começa a esfriar um pouco. E se você joga um pouquinho de amarelo, ele já volta a ficar laranja e muito mais quente, com muito mais energia. E depois a gente vai ter o verde. O verde é basicamente a mistura do amarelo com o azul, certo? Então o que acontece? Ele acaba sendo uma cor totalmente neutra, é uma cor estável, é uma cor que tanto o movimento explosivo do amarelo quanto o movimento mais fechado do azul, eles se juntam e se neutralizam. Então o verde é basicamente uma cor muito estável. No círculo cromático normal, a cor complementar do azul vai ser o laranja e a cor complementar do amarelo vai ser o roxo. Para o Kandinsky, cada cor ela vai ter um movimento, um som e também um sentimento, um estado de espírito, vamos dizer assim. O amarelo é basicamente uma cor que ela tem muita energia, ela sempre salta para frente do quadro. E é uma cor que, segundo ele, tem muita afinidade com o branco, afinal, conforme o amarelo ele vai clareando, ele vai tender a chegar no branco. A gente normalmente associa o amarelo à luz. Quanto ao simbolismo, o Kandinsky ele fala que o amarelo é uma cor bem terrestre, é uma cor bem material. Então no amarelo, se a gente começa a colocar um pouco de azul, ele já começa a puxar mais para o verde, ele perde essa ideia de movimento, ele começa a ficar uma coisa mais estática. O azul, ele, ao contrário do amarelo, ele é uma cor que tem um movimento para dentro, né? É um movimento concêntrico. Então é um movimento que vai basicamente de encontro ao espectador, para dentro do espectador, ou seja, para a alma do espectador. Então até mesmo nesse aspecto ele é totalmente contrário do amarelo, que o amarelo a gente atrela ao material e o azul a gente atrela, mas aí não diria o sobrenatural, mas algo mais relacionado à alma, ao interior do personagem ou ao interior do ser humano. E da mesma forma que o amarelo ele tem uma afinidade imensa com o branco, o azul ele tem uma afinidade maior com o preto. Conforme você começa a escurecer o azul, ele vai ficando mais intenso, mais e mais intenso, até chegar finalmente nos tons pretos. Então basicamente a gente tem aqui o amarelo como se fosse o dia e o azul como se fosse a noite. Então são duas cores completamente opostas. Daí o porquê do Kandinsky considerar o azul e o amarelo cores complementares. E quando você mistura o amarelo com o azul, a gente tem o verde. O verde para o Kandinsky é o repouso. É uma cor que anula as energias do azul e do amarelo, então basicamente você tem o repouso. Então o verde aí a gente pode dizer que é basicamente a satisfação, pode representar a satisfação. Agora a gente tem o vermelho, né? O vermelho para o Kandinsky é uma cor que tem bastante energia, mas ao contrário do amarelo que tem um movimento excêntrico, o vermelho não, ele tem um movimento dentro dele mesmo, então ele tem um alto potencial, tanto para esfriar quanto para aquecer. Então se você coloca um pouquinho de azul, ele já vai tender para o violeta, e o vermelho, quando ele começa a misturar com o amarelo, ele já começa a tender mais para o material, né? Ele perde toda aquela profundidade e começa a tender mais para o material. O vermelho ele também simboliza a vida, tanto que se você colocar um pouco de preto no vermelho, ele já começa a tender para o marrom, que é uma cor mais morta, né? Uma cor sem tanta energia. Então o vermelho aí a gente pode associar ele à vida. Lógico que isso daí são só algumas características e isso aí não é todo o simbolismo que todas essas cores têm. Essas cores às vezes têm um duplo significado. O amarelo, por exemplo, né, que ele pode significar o ouro, né, a riqueza material, e ao mesmo tempo que esse amarelo ele pode significar essa riqueza toda, ele também pode simbolizar a traição. São coisas totalmente diferentes. Assim como o verde, que ao mesmo tempo ele pode simbolizar a vida, como ele pode simplesmente simbolizar veneno. Então são duas coisas, cada uma dessas cores tem um duplo significado e são significados que vai depender sim do contexto. Falar sobre a simbologia das cores, né, eu acho que eu estou repensando aqui algumas coisas, acaba sendo um assunto muito complexo porque acaba mudando um pouquinho de tempos em tempos e realmente depende um pouco da cultura e pode mudar o significado completamente dependendo do contexto. Esse vídeo aqui foi uma introdução à teoria das cores. Eu fiquei pensando na melhor forma de explicar para vocês um pouquinho sobre o simbolismo das cores, mas eu acho que primeiro eu tenho que explicar para vocês um pouquinho da teoria das cores e como isso funciona. Então é um vídeo que eu acho que eu precisava fazer antes de colocar para vocês um pouco da simbologia das cores. Muito embora essas cores elas tenham que ser analisadas dentro do próprio contexto. Porque se você só descontextualizar essa cor, ela não tem o mesmo significado que ela teria dentro de um outro contexto X. Bom galera, esse foi o vídeo sobre teoria das cores. Não
totalmente, né? Foi apenas uma parte sobre a teoria das cores. Então vão rolar mais alguns vídeos sobre a teoria das cores. Então a gente vai falar ainda de outros estudiosos e explicar ainda o círculo cromático que a gente está acostumado a ver hoje. Então hoje basicamente foi um papo para vocês entenderem um pouquinho do que o Kandinsky falava sobre cores. Então se vocês querem mais vídeos sobre teoria das cores e o simbolismo e a psicologia das cores, comentem aqui embaixo. Eu vou também deixar indicado 2 livros, um deles é esse aqui, que é A Cor no Processo Criativo. Eu acho ele muito bom, eu estou usando ele agora como base para essas primeiras explicações sobre teoria das cores. Talvez isso daí se torne um novo hábito ou uma série de vídeos. Eu vou tentar passar para vocês tudo que eu aprender nos livros que eu estou lendo e quem sabe isso não vira uma série de vídeos, talvez uma playlist específica. O livro vai estar marcado aqui embaixo, eu vou deixar um link para a Amazon. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e, se possível, compartilhem esse vídeo com seus amigos que têm interesse em aprender um pouquinho mais sobre fotografia, cores e tudo mais. Então, bebam água, aprendam algo novo, comprem os livros e até a próxima. Falou! E o Milton Neto, ele falou que tá lendo esse livro aqui, que tá na minha estante já tem uns 3 anos e eu ainda não consegui ler. Talvez eu coloque essa leitura aqui em dia, porque ele é uma leitura meio pesada. Que esse livro aqui eu enquadro na literatura pesada, literalmente, porque o livro é pesado. Sim, as piadas são horríveis. Falou!